Caros peregrinos, durante a celebração que está prestes a dar início, deve manter-se a distância de segurança uns dos outros, exceto entre os que vivem na mesma casa. Chama-se a atenção para a sinalética de que indica o sentido das movimentações, tanto durante a missa como para a entrada e saída do recinto. Estejamos atentos às indicações da equipa de vigilantes e acolhedores. During this celebration, let us keep a safe distance. Durante la celebración, guardemos la distancia de seguridad. Durante la celebración, manteniamo la distancia de seguridad. Durant la célébration, gardons la distance de sécurité. Fazemos também o apelo aos ministros extraordinários da comunhão que estão presentes neste recinto, que pudessem ajudar na distribuição da Sagrada Comunhão nesta celebração. Agradecíamos que se aproximassem de um dos nossos vigilantes e acolhedores aqui junto ao altar, junto aqui a estas vaias de proteção. Na nossa Assembleia, hoje encontram-se alguns grupos inscritos neste santuário: o Movimento da Juventude Hospitaleira e dois grupos de Espanha, um de Sevilha e outro de Toledo. Irmãs e irmãos, convocados pelo Senhor, estamos reunidos para celebrar a Eucaristia no domingo, o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. A Igreja, povo de Deus, que está a caminho, vive da Eucaristia e pela Eucaristia, fruto do seio virginal de Maria e estritamente unida à sua oblação materna no Calvário. Preside a nossa celebração o Sr. Reitor deste Santuário de Fátima, o Sr. Padre Carlos Cabecinhas. Hoje celebramos o 24º domingo do tempo comum. No texto do Evangelho deste domingo, ouviremos a narração de um momento de grande tensão entre Jesus e o apóstolo Pedro. Pedro não queria aceitar o facto de Jesus ter de sofrer e de morrer por fidelidade ao caminho de Deus. Seguir Jesus supõe percorrer o seu caminho de fidelidade,
de entrega, de serviço aos outros. Este é o caminho dos membros do povo de Deus, da Assembleia Santa, do povo sacerdotal, sempre disposto a bendizer o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, el Senhor esteja com vosotros. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Caros peregrinos aqui presentes no recinto do Santuário de Fátima, ou que nos acompanhais através da transmissão desta celebração, nós celebramos a nossa fé em Jesus Cristo que nos convida a segui-lo. Mas para o seguirmos, precisamos deste momento de encontro com Ele. Precisamos da sua força. Precisamos que seja Ele a encorajar-nos. Preparemos-nos então para este encontro com o Senhor Jesus,
vive e ressuscitado no meio de nós, e façamo-lo, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamento, por palavras, atos e ações, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim e a Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra.
Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não resisti, nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam, e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludido. O meu advogado está perto de mim. Pretende alguém instaurar-me um processo? Comparaçamos juntos. Quem é o meu adversário? Que se apresente. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousará condenar-me? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Amo o Senhor, porque ouviu a voz da minha súplica. Ele me atendeu no dia em que o invoquei. Apertaram-me os laços da morte, caíram sobre mim as angústias do além, vi-me na aflição e na dor. Então invoquei o Senhor, Senhor, salvai a minha alma.
compassivo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor guarda os simples. Estava sem forças e o Senhor salvou. Livrou da minha morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, sobre a terra dos vivos. Leitura da Epístola de São Tiago. Irmãos, de que serve a alguém dizer que tem fé se não tem obras? Poderá essa fé obter-lhe a salvação? Se um irmão ou uma irmã não tiverem que vestir e lhes faltar o alimento de cada dia, e um de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos bem e saciai-vos, sem lhes dar o necessário para o corpo, de que lhes servem as vossas palavras? Assim também a fé sem obras está completamente morta. Mas dirá a alguém: eu tenho a fé e tu tens as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu pelas obras te mostrarei a minha fé. Palavra do Senhor. De pé, aclamemos o Santo Evangelho, que será proclamado em português e em espanhol. Aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe. No caminho, fez-lhes esta pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. Jesus então perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse-lhe: Tu és o Messias. Ordenou-lhes então severamente que não falassem dele a ninguém. Depois começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, de ser morto e ressuscitar 3 dias depois. E Jesus dizia-lhes claramente estas coisas. Então Pedro tomou-o à parte e começou a contestá-lo. Mas Jesus, voltando-se para ele e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. E chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. En aquel tiempo Jesús dijo: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, a vida plena a que Jesus nos convida só se atinge pelo exigente caminho do dom de nós próprios, pelo caminho de uma vida feita dom. E é com estas palavras exigentes que Jesus define no Evangelho agora proclamado o que significa sermos cristãos. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz foi o caminho que Jesus escolheu. É Ele que anuncia aos discípulos que se encaminha para Jerusalém, onde será morto, mas ressuscitará ao 3º dia.
Ao anunciar que o seu caminho é a cruz, Jesus não procura o sofrimento e a morte. Procura a fidelidade à vontade de Deus. Quer a nossa salvação. E é esta a atitude de quem não foge da sua cruz, mas a abraça como manifestação suprema de amor, que escandaliza o apóstolo Pedro. A atitude de Pedro diante do anúncio da morte de Jesus não nos deve espantar. É a nossa atitude também. De facto, a cruz e o sofrimento assustam-nos, metem-nos medo. Mas as palavras de Jesus são claras. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo significa renunciar ao egoísmo e à autossuficiência para fazermos da nossa vida um dom a Deus e aos outros. Com estas palavras, Jesus desmascara aquela grande ilusão de pensarmos que conseguimos a nossa felicidade se nos fecharmos em nós, se nos preocuparmos apenas em concretizar os nossos planos e desejos. Jesus é muito claro. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Isto é, quem quiser conservar para si a sua vida, perdê-la-á. Mas quem der a vida por causa do Evangelho, ganha, salva. De facto, o cristão não pode fechar-se em si próprio, preocupado apenas em concretizar os seus sonhos pessoais e os seus projetos. Ser cristão implica fazer da nossa vida um dom generoso a Deus e aos irmãos. Trata-se, no fundo, daquela alternativa que Santo Agostinho apresentava da seguinte forma: ou vivemos centrados no nosso amor próprio e nos esquecemos de Deus, ou vivemos centrados no amor de Deus e no amor ao próximo e esquecemos-nos de nós. Aqui não há uma terceira via, um terceiro caminho. A alternativa é clara. Renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus não significa, porém, correr atrás de sofrimento. Aliás, a vida encarrega-se de nos trazer sofrimento em abundância. Tomar a cruz é ser capaz de gastar a nossa vida por amor a Deus e aos outros. E não se trata de grandes atos, de atos heróicos que chamem a atenção. Trata-se de pequenas coisas. Trata-se de pequenos gestos, escolhas e atitudes do dia-a-dia. Essas são aquelas obras de que nos falava Santiago na segunda leitura, as obras que manifestam o quão viva é a nossa fé. De facto, é no nosso dia-a-dia, nestes pequenos nadas, que se vive a renúncia a nós próprios, que se manifesta a nossa vida como vida entregue à imagem de Jesus. Vida entregue que se dá para ganhar pleno sentido. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O exemplo dos pastorinhos de Fátima penso que nos pode iluminar sobre o que significa este renunciar a nós próprios, o que significa tomar a cruz para seguir Jesus. Nos relatos que nos deixou a irmã Lúcia, nós lemos que os pastorinhos faziam sacrifícios não porque procurassem o sofrimento pelo sofrimento, mas faziam sacrifícios como ato de amor. De facto, quem ama sacrifica-se. Quem ama sacrifica-se por aqueles que ama. Renuncia a si mesmo porque procura em primeiro lugar o bem daqueles que ama e não o próprio interesse. Ora,
é isto que nós encontramos no testemunho dos santos pastorinhos de Fátima, como consequência de uma vida entregue a Deus. De facto, na primeira aparição de Nossa Senhora, neste lugar, no mês de maio, à pergunta: quereis oferecer-vos a Deus? Os pastorinhos responderam de forma decidida: sim, queremos. E Nossa Senhora anunciou-lhes: ides, pois, ter muito que sofrer. O sofrimento não é o objetivo ou a meta, é consequência. Consequência de uma vida entregue. Nos santos pastorinhos de Fátima temos um exemplo muito concreto e próximo do acolhimento destas palavras de Jesus: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Caros irmãos e irmãs, sabemos que este caminho que Jesus nos indica não tem nada de fácil. Mas sabemos também, como o profeta da primeira leitura, que o Senhor vem em nosso auxílio. Por isso peçamos-lhe, por intercessão de Nossa Senhora e dos santos Francisco e Jacinta, a sua ajuda, a sua proteção, a sua força. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, também por nós foi crucificado, padecer e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir com a glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não haverá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor Pai, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professa o só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, voltemo-nos para Cristo que se fez igual a nós, para se compadecer daqueles que o invocam, e cantemos confiadamente. Pela Igreja Santa, fermento de vida e de salvação, para que procure a sua força na cruz de Cristo e seja sempre testemunha de esperança, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos governantes do mundo inteiro, para que Jesus Cristo lhes dê a graça de promoverem a paz e a justiça, oremos.
Pelos leitores e pelos ouvintes da palavra, para que o Filho de Deus lhes grave no coração que a fé sem obras é morta, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos que não encontram sentido para a vida, para que as palavras e o testemunho de Cristo os iluminem na procura da verdade, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Por todos nós aqui reunidos em família, para que saibamos caminhar no seguimento de Cristo, levando a cruz que não escolhemos, oremos. Senhor, aumentai a nossa fé. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos discípulos: se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me, dai-nos a graça de responder ao vosso convite, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana com o poder da vossa divindade. Da nossa condição mortal tirastes o remédio para vencer a morte e da nossa ruína abristes o caminho da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in hand only. Nell'accostarsi a ricevere la comunione, tutti devono mantenere la distanza di sicurezza. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. Ao desplazar-se para comulgar, todos devem guardar a distância de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Pour recevoir la communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
Uma pergunta de Jesus aos seus discípulos marca a reflexão deste domingo. Quem dizeis que eu sou? Ou seja, quem é Jesus e qual a sua missão? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Em nome de todos, Pedro faz a confissão de fé. São muitas as respostas para esta pergunta de Jesus. Para os judeus, Jesus é um samaritano. Para os samaritanos, é o Salvador do mundo. Para os fariseus, é alguém que passa a vida a comer e a beber. Para Natanael, é o Filho de Deus. Para os fariseus e doutores da lei, é um impostor. Para João Batista, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para André, é o Messias. Para Tomé, é o meu Senhor e meu Deus. E para mim, procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Professemos a nossa fé cantando: Senhor, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo, que sois o Salvador do mundo.
Apesar de ser difícil, sabemos que percorrer o caminho de Jesus não tem como meta de chegada o sofrimento e a morte. Desta vida doada nascerá a verdadeira vida, a salvação. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Todos devemos ir vivendo este caminho, tal como Jesus viveu a sua morte e a sua ressurreição. Os sacramentos unem-nos a Jesus morto e ressuscitado, e a Eucaristia que celebramos é o memorial deste mistério pascal do Senhor. Por isso, cada vez que participamos neste sacramento, recebemos o alimento que nos ajuda a percorrer o caminho que leva da morte à vida, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito. Demos graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, logo à noite daremos início à peregrinação internacional aniversária com o Rosário Internacional às 21h30 na Capelinha das Aparições, seguido procissão das velas e celebração da palavra aqui no altar do recinto. Na segunda-feira, dia 13 de setembro, o Rosário Internacional às 9h da manhã na Capelinha das Aparições, seguido da missa, mensagem aos doentes e procissão do adeus aqui no recinto da oração. Aos domingos, a missa das 15 horas na Basílica da Santíssima Trindade tem interpretação em língua gestual portuguesa. Os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmolas junto à capelinha ou noutros lugares do recinto. Desta forma, contribuímos para que este santuário continue a desempenhar a sua missão, assegurando os seus serviços. A saída deste recinto deve ser feita com as devidas distâncias uns dos outros, respeitando a sinalética e as indicações dos acolhedores. O presidente da nossa celebração vai agora benzer
os objetos religiosos que tendes convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Era esta a indicação que o Senhor nos dava, a exortação que nos fazia para sermos seus discípulos, para sermos cristãos. É um caminho exigente, mas não deixemos de procurar abraçá-lo. Desejo a todos um santo dia, um bom regresso a vossas casas. Invoquemos sobre todos nós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Live